Fala, minha alcateia, tudo bem com vocês? Turma, aproveitando os 10 anos da Wildlife, hoje a gente vai começar a gravar uma série de vídeos especiais falando um pouco sobre a nossa experiência, sobre as principais lições que a gente aprendeu e sobre tudo aquilo que a gente viu ao longo desses 10 anos de existência desta equipe que foi formada lá em 2015, chamada Wildlife Ceará. Hoje a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre as 4 principais lições que eu aprendi fazendo atividades na natureza. E para aproveitar, a gente está aqui num sítio em Guaramiranga e eu estou do lado de uma árvorezinha aqui que tem um ninho, acho que tem 3 ninhos na árvore, na verdade. E eles estão falando aqui para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ficar de olho logo depois da introdução para a gente conversar um pouquinho sobre as 4 lições que eu aprendi fazendo parte desta equipe. Bom, meus queridos e minhas queridas, não é segredo para quem acompanha as nossas redes sociais que a Wildlife está fazendo 10 anos de existência. Então a gente começou como um canal do YouTube, né, postando ali alguns vídeos meio que esporadicamente, tivemos uma pausa, retomamos como equipe de trilhas e hoje a gente faz ambas as coisas, né? A gente tanto faz explorações, formata atividades em grupo, como também produz conteúdo, né? Então produz conteúdo para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok, né? A gente acabou de lançar o nosso TikTok também e tudo isso faz parte do nosso, das nossas redes sociais, onde a gente posta tudo aquilo que a gente faz, desde atividades abertas até atividades que envolvem apenas a equipe. E o mais interessante disso tudo é que a gente aprendeu muito, a gente andou muito, não só pelo Ceará, mas também pelo Nordeste e pelo país como um todo, né? E a gente conseguiu aprender muita coisa, né? Claro que ainda temos muito a avançar no sentido de visitar outros países, que são coisas que estão nos nossos planos próximos, tá? Para este ano e para o próximo. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de atividades, ações, né, experiências que a gente teve ao longo desses 10 anos de existência, né? E eu vou falar um pouquinho sobre as 4 principais lições que eu aprendi enquanto membro da Wildlife e quais são aquelas que me ajudam até hoje a fazer essas atividades de maneira mais segura, de maneira mais interessante, de maneira mais culturalmente rica, tá? Ao longo desses 10 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos, eu aprendi que nós temos muitas pessoas que gostam de natureza. Natureza é legal de se ver, natureza é legal de se assistir, natureza você tem ali no parque da cidade, você tem ali na praia, né? Mesmo na praia urbanizada. Mas pouquíssimas pessoas gostam efetivamente de aventura. Por que eu estou dizendo isso? Ao longo desses últimos 6, 7 anos, a gente produziu muitas atividades abertas ao público. E a gente percebeu que por mais que as pessoas elas adorem assistir, nós realizando atividades, por exemplo, como camping selvagem, exploração em cachoeira, rapel e etc., pouquíssimas pessoas estão abertas de fato a tentar realizar aquilo, mesmo com todas as orientações necessárias, né? Então, quando você fala, por exemplo, camping selvagem, o primeiro questionamento que vem é: e é seguro? Né? Ou, um outro questionamento que também é muito comum é, ó, ele cantando aqui, ó, do meu lado. Um outro questionamento que é muito comum é: vocês fornecem equipamento? E por que isso é tão importante? Porque mesmo que as pessoas realizem, por exemplo, trilhas
né? Realizem o hiking, né, que a gente chama, a trilha do bate-volta ou a trilha circular, onde ela retorna para o mesmo lugar de onde ela iniciou. É muito comum que as pessoas elas não queiram investir naquele tipo de atividade. E o mais curioso é que não depende necessariamente de vontade ou de desejo de ter conforto maior ou não, mas muito mais da prioridade que você dá para esse tipo de atividade na sua vida, né? As pessoas que se interessam por atividades outdoor, elas investem ou por conforto ou porque querem ter dados equipamentos que vão ali facilitar minimamente a sua vida, né? Então se a pessoa diz, mais barraca, bota, colchão, fogão, a gás são caros, beleza, mas é porque não é sua prioridade, né? Porque se fosse, você investiria, né? Você buscaria melhorar naquele tipo de atividade, como é para mim, como é para o Walter, como é para a Letícia, tá? A gente gosta da atividade, a gente vive isso, né? Por mais que não seja o nosso trabalho. Portanto, a gente investe em bota, a gente investe em calça de trilha, a gente investe em mochila de trekking, né? A gente investe em filtro, a gente investe em celular, em câmera, e tudo isso faz parte do que nós tornamos prioritário para as nossas vidas. Uma segunda lição que eu aprendi é que os problemas do cotidiano eles se tornam muito menores quando a gente realiza atividades de aventura. Eu falo isso com muita tranquilidade. Nos momentos em que eu estou mais estressado no meu cotidiano, no meu trabalho, é quando eu sinto mais falta de realizar atividades de aventura. Uma trilha, um acampamento selvagem, né? um rapel. Por quê? Porque todos os problemas do cotidiano, um engarrafamento que eu pego, uma roupa que rasga, um sapato que descola, solado, um pneu de carro que fura, todos eles parecem muito pequenos quando as atividades que eu faço na natureza colocam sobretudo a minha vida em xeque. Tá? Se eu cair de uma corda de rapel, eu morro, né? Se eu não dormir bem durante 2 dias no acampamento, é muito provável que a minha trilha retornando possa ter muito cansaço, inclusive eu possa sofrer um acidente, né? Então tudo isso faz parte das prioridades que eu coloquei na minha vida e que elas tornaram os problemas cotidianos muito menores. Tá? E isso é muito bom, porque você passa a viver e ver o mundo de uma outra forma. A minha terceira lição para vocês, e essa eu aprendi também de maneira muito com a convivência com os outros aventureiros, com exploradores, trilheiros e etc., é que a humildade ela é sempre muito importante na natureza. Tá? Eu já vi pessoas que se consideravam as mais espertas possível, que diziam saber todas as técnicas e não conseguirem, por exemplo, armar uma tenda no mato, né? E eu já vi pessoas que às vezes você não dava nada por elas e elas muito tranquilas, muito humildes, saberem fazer fogo com pedra e aço. Então assim, é muito legal quando você topa com esse tipo de gente que é humilde, que está disposta a aprender, que sabe, que não sabe de tudo, né? E você tem a experiência de aprender um pouco com essas pessoas, né? A gente cansou de topar, por exemplo, com um mateiro, né? E o cara ensinou pra gente inúmeras coisas que a gente utiliza até hoje. A gente cansou de topar com um morador de zona de praia, por exemplo, filho de pescador, e as pessoas ensinarem pra gente como, por exemplo, envenenar um peixe para que ele fique tonto e você consiga coletar, né? Então a gente precisa entender que dentro de todos esses biomas que a gente visita, montanha, né? Praia, sertão, enfim, todos eles a gente tem muito que aprender. Tá? E tem uma dicasinha, né, que a gente, nos programas de sobrevivência eles sempre falam, é que você saber, ter ideia dos conhecimentos dos povos tradicionais é fundamental. Tá? Desde caça, pesca, coleta, retirada de determinados frutos da natureza, uso de determinados insumos que estão ali disponíveis, por exemplo, para construir corda, para fazer amarra, para fazer pioneiria, né?
Então tudo isso faz parte de conhecimentos que a gente não domina completamente, mas são importantes. E isso é maravilhoso de você saber. Isso eu aprendi durante... Já meio que entrei nas atividades sabendo, mas eu aprendi muito mais a valorizar isso. E isso é muito bacana. Eu aprendo muito com Letícia, aprendo muito com a Deca, aprendo muito com o Walter, porque são pessoas que têm campos de atuação diferentes, né? Eu não sei sobre educação física, mas o Walter é quem gera nossa planilha de treino e nossa planilha de corrida. Eu não sei sobre saneamento, por exemplo. A Letícia é que sempre passa pra gente esse tipo de conhecimento. E isso é muito bacana. Tá? Talvez eu entenda um pouquinho sobre facas, canivetes, alguns equipamentos, né? Sobre orientação, por exemplo, mas eu não sei de tudo. E é muito bom você saber que você não tem conhecimento de tudo, porque assim você está disposto a aprender. Uma quarta lição que eu aprendi, eu acho que só vivendo nas atividades outdoor você consegue entender isso, é que comprar as coisas nem sempre vale tanto a pena do que aprender. Tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando a gente começa nessas atividades, você vê a faca que é considerada a melhor, o filtro que é o mais importante, a mochila que é aquela mais cara, a roupa que seca mais rápido, nossa, tem muita coisa, o rádio que é aquele mais moderno, e aí você fica naquela ânsia, putz, como é que eu vou comprar tudo isso? O kit de pesca que você precisa montar, porque senão se você acampar perto de um rio, você não consegue pescar. Né? Então tudo isso faz parte de uma gama aí de coisas que são jogadas pelo mercado e pelos produtores de conteúdo em cima da gente. E eu aprendi, principalmente nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, que muitas vezes você não precisa sair comprando tudo. E a gente perde muito tempo adquirindo coisas quando na verdade a gente deveria aprender mais. E eu tive que aprender muita coisa, né? Achando que eu sabia de tudo, né? Por ter sido escoteiro, né? Por ter sido neto de pescador. Então você chega nas atividades achando, oh, não, eu entendo de tudo, então eu não preciso aprender mais nada. E não, né? É importante a gente saber, né? Conhecimentos que eu tinha deixado lá no escotismo, que depois eu vim utilizar aqui. Né? Construir mesa de madeira, construir uma pioneiria, construir uma cerca, né? Construir uma série de estruturas ali de sinalização. Né? Tudo isso fez parte de algo que hoje é extremamente importante. Por quê? Porque eu, quando estiver dentro do mato, eu não preciso, por exemplo, levar a mesinha que aquela empresa construiu ultra leve dentro da minha mochila. Porque eu sei fazer uma. Eu não preciso construir, por exemplo, aquela armação de rede nova que tem ali, que é interessante, que você coloca uma parte de um lado, outra parte do outro e arma a rede no meio, porque ela não cai. Não há por que eu fazer isso, porque eu sei fazer um amarro numa árvore. Né? Então tudo isso é muito importante. E às vezes a gente deixa de lado achando que é um conhecimento supérfluo, né? Que eu preciso comprar. Lembrem-se, atividades outdoor é contato com a natureza. E contato com a natureza a gente precisa ter conhecimento para respeitar, para utilizar os recursos necessários e também para que a gente possa agir da maneira mais correta, mais limpa possível. Né? A gente já falou aqui sobre a filosofia Leave No Trace. Né? E é importantíssimo que a gente adote essa filosofia Leave No Trace dentro das nossas atividades. A ponto de, por exemplo, eu saber que eu sei fazer uma fogueira, mas eu não precisar fazer a fogueira. Tá? Por quê? Porque eu tenho ali disponível o meu fogão a gás, né? O fogareiro, a álcool. Tá? Então tudo isso faz parte dos conhecimentos que eu tenho, mas eu não preciso necessariamente utilizar. Beleza? Então, turma, essas são as 4 principais lições que eu aprendi durante essa existência, né, da Wildlife. Né? Tem muito mais coisa que a gente vai conversar ao longo do ano, né? Esse ano a gente vai produzir conteúdo muito mais constante, muito mais de maneira mais específica, tá? Para que a gente possa dialogar sobre essas várias temáticas que envolvem o turismo de aventura, né? O montanhismo, o bushcraft, etc. Beleza? Então é isso. Diga aí quais foram as lições que vocês levaram durante a realização de atividades outdoor. Né? Um abraço. Deixa o like aqui embaixo. Segue o nosso canal. E vamos para a natureza.